So, to contextualize the topic of our class, hoje nós vamos falar sobre o projeto da pobreza global. Na verdade, é um tema relacionado ao assunto que realmente vamos tratar hoje. O projeto da pobreza global é uma organização que angaria fundos com artistas, cantores, bandas, escritores e tudo mais, para investir no fim da pobreza. Nós temos aqui um cartaz que diz o seguinte: 1.4 billion people on our planet live in extreme poverty. This gives us 1.4 billion reasons to respond immediately. Então, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no nosso planeta vivem em extrema pobreza. E isso nos dá 1 bilhão e 400 milhões de razões para responder imediatamente. O projeto da pobreza global apresenta 1.4 billion reasons. 1 bilhão e 400 milhões de razões. Então, esse projeto é apoiado por vários artistas, né? Como eu comentei, principalmente o Coldplay, através do Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, uma banda muito famosa. O Hugh Jackman, um ator muito, muito famoso, mesmo, já fez dezenas de filmes. Hugh Jackman, né, o famoso Wolverine, e outros artistas, escritores, bilionários, empresários, governos, ONGs e tudo mais apoiam o projeto da pobreza global, que visa acabar com a extrema pobreza. Acho que acabar com a pobreza muito amplo, mas a extrema pobreza, eu acho que é uma questão possível, né? Garantir que eles tenham acesso a uma moradia, e uma moradia com condições saudáveis, né? Que pelo menos tenha saneamento básico, acesso à água potável. Isso, eu acredito, já consegue tirá-los da extrema pobreza, né? Uma refeição diária. O maior problema é a fome. Esse é o maior problema que nós precisamos enfrentar. Os maiores problemas humanitários do nosso planeta. Bom, falando sobre isso, hoje nós vamos utilizar esse tema, o projeto da pobreza global, para contextualizar o conteúdo de vocabulário que estamos estudando hoje, que são as transition words. Nós vamos concluir o nosso conteúdo sobre transition words que nós estudamos esse ano. Esse ano vocês viram transition words que introduzem ideias, que concluem ideias, que fazem contraste de ideias, né? Isso mais aquilo. Eu não gosto disso, mas aquilo me interessa. Não apenas, mas também. Nós vimos vários conectivos, nós vimos although, though, even though, despite, in spite of, no bimestre passado. Nesse bimestre nós já estudamos no início sobre as transition words que exemplificam, são usadas para exemplificar. Então, nós vimos, por exemplo, para ilustrar, tal qual, ou tais quais, tal como, e enfim, e outras. Hoje nós vamos falar sobre as transition words que expressam propósito, né? As transition words que expressam purpose. Como assim propósito? Quando eu falo de propósito, né, expressões que demonstram propósito, eu estou falando de a fim de, com o propósito de, com o intuito de, para que, para não ser. Então, são expressões que demonstram propósito, purpose, né? Isso é muito importante também. Vocês claramente já devem ter visto a importância dessas expressões em redação. E na escrita e na fala nós usamos bastante. Vamos colocar primeiro a tradução. Então me acompanhe aí, por favor. In order to. In order to.
Tradução livre, a fim de. A fim. A fim de. Eu estou estudando muito todos os dias a fim de conseguir ingressar em uma boa faculdade. Então, isso mostra o quê? Propósito. Né? Essa expressão mostra propósito, purpose. A fim de, com o propósito de, para que, com o intuito de. E aí eu tenho so as to aqui embaixo. O que significa so as to? Então, gramaticalmente, se você for traduzir so as to em algum tradutor, dicionário, ele vai trazer a ideia de assim como. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos uma expressão que demonstre o propósito. Os tradutores têm um certo probleminha, enfim. A inteligência artificial está aí melhorando. Mas, atualmente, se você procura na literatura ou em algum tradutor, não necessariamente do Google, mas outros, existem dezenas que fazem isso, so as to traz a ideia de assim como. Assim como. Bem, o problema é que a gente tem que entender que so as to também é uma expressão de propósito. De acordo com a gramática, com o vocabulário de Oxford, por exemplo, do dicionário de Oxford, so as to é uma expressão que traz a ideia de propósito, demonstra o propósito das coisas. É sinônimo de in order to, só que é mais formal. Como assim? So as to demonstra propósito, é sinônimo de in order to, só que é mais formal. Mas a gente não tem uma tradução exata para isso. Aliás, nós não temos tradução exata para muitas coisas do inglês. Ah, professor, mas como assim? Nós não temos uma tradução exata para coisas do inglês. Muitas coisas a gente tem que adaptar ao nosso idioma. Porque o inglês não foi feito para ser traduzido para o português. E vice-versa, o português não foi feito para ser traduzido para o inglês e nem outro idioma. Nós coexistimos aí no mesmo planeta, temos histórias parecidas, nós temos uma origem até similar, mas durante o tempo e séculos e milênios, o inglês e o português são hoje duas línguas completamente diferentes. E a língua dos saxões se transformou a língua dos anglos, né? E é por isso que, pela tribo dos anglos que se juntaram com os saxões, né? Nós temos a Inglaterra, ou como os franceses diziam, aquela terra do outro lado do oceano, né? Bem próximo, aliás, poucas horas de barco eles estavam do outro lado. Eles chamavam de Angleterre, a terra dos ângulos. Né? Bem, enfim, uma história longa e complexa, mas assim, precisamos entender que cada idioma, apesar de que teve um princípio bem parecido, né? Uma influência contundente pelas mãos do idioma oficial do Império Romano, que era o latim, mas nós estamos falando de 1500 anos. Depois de 1500 anos, guerras e conquistas, e enfim. E as línguas foram mudando e muito. Então, assim, tem coisas no inglês que a gente não consegue passar para o português sem ter que adaptar, sem ter que mudar literalmente. Né? É diferente, por exemplo, você pega a palavra car. Car se refere ao substantivo carro. Nós usamos carro para se referir ao automóvel. Então, uma palavra direta se referindo a um substantivo, a gente traduz com muita facilidade. Mas, por exemplo, se você pega o tempo verbal do inglês, o present perfect continuous, você não vai conseguir traduzir, não. Porque o present perfect continuous, vocês já estudaram isso, ele traz na mesma frase present perfect e gerúndio. É como se eu combinasse present perfect e o present continuous. Né? Como é que eu traduzo para o português uma palavra, uma frase, uma oração que diga assim:
Eu tenho estado estudando muito para a prova de amanhã. Eu tenho estado estudando muito. Isso é incabível para o nosso idioma. Aí a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente traduz só o particípio, eu tenho estudado muito para a prova de amanhã. Ou a gente só traduz o gerúndio, eu estou estudando muito para a prova de amanhã. Mas os dois, o particípio e o gerúndio na mesma frase, a gente não consegue fazer. Nós precisamos adaptar. Porque na nossa visão de gramática, gerúndio e particípio não andam juntos. Né? Eles não dão as mãos e saem por aí nas orações. Certo? Mas no inglês não há problema algum. E aí? Então, essas coisas, essas questões assim de tradução são comuns. Então, essa expressão so as to, ela é interessante porque nós sabemos, através de literaturas, qual é o conceito. É uma expressão que demonstra propósito, é sinônimo, is a synonym of in order to, e é mais formal. Mas a gente não tem uma tradução exata. Então, o que a gente faz? Nós buscamos no nosso idioma algo próximo disso. Qual expressão demonstra propósito, é sinônimo de a fim de e é um pouco mais formal? Eu poderia dizer que é com o propósito de, ou com o intuito de. Então, deu para entender a ideia? Existem certas coisas em outros idiomas que nós não vamos encontrar no nosso e vice-versa, então nós precisamos encontrar algo que aproxime as ideias, com o propósito de. Então, com o propósito de, um pouco mais formal, a fim de. Com o propósito de. Com o propósito de. E, para fechar, nós temos aqui outra expressão, apesar de que não foi colocada aqui com exemplos, né? Nós temos um aqui, not to be, que significa para não ou para não ser. Tá? Eu vou colocar aqui para não ser. Então, por exemplo, para não ser penalizados, nós seguimos todas as leis. Para não tirar uma nota ruim, nós precisamos estudar. Para não sermos multados, precisamos seguir as leis de trânsito. Seriam a fim de. A fim de não sermos multados, precisamos seguir as leis de trânsito. A fim de não tirar uma nota vermelha, precisamos estudar. Para não tirar uma nota vermelha, precisamos estudar. Então, vem, o not to, considera esse be que aqui na frase ele vem como um plus, tá? Ele não nem sempre vai estar junto à expressão not to. O ouro aqui é o not to, tá? É o que nós estamos trabalhando. Not to significa para não. Para não acontecer isso, aquilo deve acontecer. Propósito, tá? Também indica propósito. Bem simples. Not to, para não. É. Usa uma blusa de frio para não ficar doente, certo? Saia cedo de casa para não pegar o trânsito e se atrasar. Entregue as atividades na data para não, sei lá, ter um desconto de nota. Tá? A fim de e para não, ó, são bem sinônimos aqui. So as to, vamos traduzir como com o propósito de, ou com o intuito de. Uma expressão mais formal que a fim de, mas é sinônimo, traz a mesma ideia, demonstra propósito, está ali no meio do que nós queremos. Ok? A fim de, in order to. Mas essa daqui, essa é, sem dúvidas, o ouro da aula de hoje. In order to. Tá? In order to. Então, essa daqui, meus caros, é o ouro.
Essa é usada na fala, é usada na escrita, e eu já vi com muito mais frequência do que, por exemplo, not to, que é o para não. E observe que é bem mais simples, né? Mas eu já vi muito mais in order to. Agora, supposed to é um pouco mais difícil, mas a gente também. Então, em primeiríssimo lugar, eu colocaria in order to. Tá? Em segundo, aí, o not to. E em terceiro, supposed to. Tá? Nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao cantor Chris Martin. Talvez de nome vocês não conheçam assim, né? Até porque ele está com cabelo curto aqui. Chris Martin é o vocalista do Coldplay e apoia o projeto da pobreza global. Coldplay, né, galera? Muito famoso por duas coisas. Aquela música Viva la Vida e a outra, Paradise, né? São duas muito, muito, muito famosas da banda Coldplay. Paradise e Viva la Vida. Aqui a gente tem um pequeno texto, né, falando sobre isso. Chris Martin tours Israel's Negev Sporting Concert Rumors, né, rumores sobre um concerto de Chris Martin em Negev, em Israel. Então, Coldplay frontman, né, o cabeça, o principal, quem está à frente, Chris Martin, flew into Israel on Monday after headlining the Global Citizen Festival in Mumbai, India on Saturday as part of an anti-poverty campaign. According to an entertainment program on Israel's Channel 10 television, Martin will tour Israel's southern Negev desert, where local media speculated he was scouting location for a possible concert in Israel. Veja aqui, ó. Especularam que ele estava buscando um lugar para um possível concerto em Israel. Importante, especular. Martin is the creative director for the Global Citizen Festival, an annual event established in 2012 and organized by the Global Poverty Project as part of a broader campaign to end extreme poverty by 2030. Concert goers can earn free tickets by contributing to charitable events on the Global Citizen websites or by participating in activism campaigns, by watching videos or signing petitions. Então, ó, os participantes podem conseguir ingressos de graça contribuindo nos eventos de caridade ou no site da Global Citizen, Cidadão Global, participando de campanhas de ativismo, assistindo vídeos ou assinando petições. Uma pessoa assina uma petição ou assiste um vídeo, né, isso dá, sei lá, milhões, centenas de milhares de views em um determinado vídeo, isso é muito bom, e ganha ingressos gratuitos para participar de um show com o Chris Martin. Vamos ver aqui. Final da página número 115. Vamos ver as afirmativas, marcar se é true or false, tá? Primeiro, letra A. In order to, Chris Martin was in India helping a charity event. Muito bem, né? Primeiro parágrafo dizia exatamente isso. Que o Chris Martin, num sábado específico, estava na Índia ajudando em um evento de caridade. Ok, it's true. Agora, vamos colocar isso aqui na ordem correta? Duas orações. E uma demonstra o propósito. Vamos colocar aqui, ó. Chris Martin. Eu quero fazer só essa e mais algumas ali, para ficar mais claro. Chris Martin.
Chris Martin was in India. Ó, primeira frase. Sabemos que essa frase é verdadeira. The sentence it's true. Was in India. Índia. E por quê? Por que ele estava na Índia? Qual era a ideia? Qual era a ideia de estar na Índia? Aí a gente vai usar a expressão in order to. Chris Martin was in India in order to Chris Martin estava na Índia a fim de ajudar, help, in a muito perto, charity event, um evento de caridade. Então, ele estava lá exatamente por causa do projeto da pobreza global, fazendo um show na Índia, ajudando em um evento de caridade. Charity event. Beleza? In order to. Então, por que Chris Martin estava na Índia? Qual era o propósito? Ele estava na Índia a fim de ajudar em um evento de caridade. Vamos à letra B? People were sure that Chris Martin was in Israel to find a place for his next performance. Na verdade, não. Lembra lá em cima que eu sublinhei que supostamente ele estava em Negev, Israel, procurando um lugar para o seu próximo show. Supostamente. Então ninguém tinha certeza disso. As pessoas tinham certeza que. Não, it's false. Né? Eles não estavam certos, não era algo certo, era uma suposição. Bom, vamos lá. So hostil aqui. Chris Martin, a gente vai colocar assim. People were sure that Chris Martin was in Israel so as to find a place for his next performance. É isso mesmo, né? People were sure that Chris Martin was in Israel so as to find a place for his next performance. As pessoas tinham certeza que Chris Martin estava em Israel com o propósito de encontrar um lugar para a sua próxima performance, né? Sua próxima. Na verdade, se eu for traduzir performance, não fica tão legal quanto em inglês, né? Atuação, desempenho. Né? A gente manter performance, né? Porque o procedimento do ator, do artista, performance, a atuação dele. Porque quando a gente usa a atuação, a gente pensa no ator e na atriz, actor, actress. Mas, na verdade, existem vários outros casos aqui em que você atua, né? Como no cantor, etc. Por isso eu prefiro não traduzir. Performance fica melhor, a gente engloba aí todos os artistas e todo mundo fica feliz. Assim, ó, todo mundo unido. Então, people were sure that Chris Martin was in Israel so as to find a place for his next performance.
Vamos à letra C. Letter C. Um pouco maior aqui, hein? Vamos lá. Help Global Poverty Project. The goal of the Global Citizen Festival is to... Tá. Então, começa com the goal. The goal of the Global Citizen Festival is to raise funds in order to help Global Poverty Project and end poverty by 2030. É isso mesmo. O objetivo do Festival do Cidadão Global é ajudar o projeto de pobreza global a fim de levantar fundos para acabar raise funds a fim de levantar fundos e acabar com a pobreza até 2030. 2030 tá aí, hein? Bom, projeto legal, né? E true, é isso mesmo. De acordo com o cartaz que a gente leu, de acordo com o texto, essa é a ideia do Festival do Cidadão Global. Inclusive, esse ano eu acho que acontece no fim do ano, né? Talvez esse ano aconteça online, hein, pessoal? Procure aí, deve ser interessante. Procurem aí depois. Aqui é o Global Citizen Festival 2020. Procura lá. Festival do Cidadão Global 2020. Provavelmente vai ser online. Muito melhor do que a Índia para poder assistir alguma coisa. E por último, letra D. O melhor desses livros é a quantidade de exercícios. Com not to. Isso eu vou escrever. Ó. Not to lose. Para não perder. Estão vendo aí? Para não perder. Their free ticket. Para não perder their free ticket, fans, vírgula aqui, ó, vírgula, fans need to sign a petition. É isso? Não. Por quê? Porque o texto falou que quem assinar petições, assistir vídeos, contribuir em eventos de caridade, não vão perder os ingressos. Mas você ganha, né? Não é uma coisa assim, você já tinha um ingresso, se você não fizer isso, você perde o ingresso. Não, pelo contrário. Se você fizer isso, você ganha. Se você não fizer, você continua sem. Não tem diferença nenhuma. Certo? E eu achei isso aqui muito interessante. Tipo aqueles shows em que você leva 1 quilo de alimentos perecíveis. Show da fé. Bom, not to lose their free ticket, fans need to sign petitions. Acabou, é isso. Para não perder o seu ingresso gratuito, os fãs precisam assinar petições. It's false, né? Não é isso, não é bem isso a ideia. O que é interessante aqui, que eu queria
destacar com vocês é o seguinte. Olha que legal. Quando eu não tenho uma expressão entre as orações, eu divido com uma vírgula. Isso acontece em muitos casos, né? Ó, a expressão aqui está no início, a transition word, né? Mas eu poderia fazer de outra forma. Por exemplo, eu poderia colocar essa daqui no início. Os fãs precisam assinar petições para não perder o seu ingresso gratuito. Assim como está aqui embaixo. Ó. Fans need to sign petitions not to lose their free ticket. Qual é o legal disso? É que aí eu tenho uma expressão entre duas orações, trabalhando como conectivo ali. E aí eu não preciso usar vírgula. Isso lembra muito o quê? A inversion. Lembra a matéria de inversions que nós estudamos? Que ela prioriza alguma expressão entre as duas orações. É importante que exista. Se não é a expressão adverbial limitante, eu vou precisar do auxiliar da oração principal se colocando ali entre as duas orações. Essa vontade da inversion de separar as duas orações ou de conectá-las, entenda como quiser, usando uma expressão adverbial limitante ou até o auxiliar do tempo verbal. Já pensou? Então, isso já não acontece aqui, né? Ali eu posso usar uma vírgula. Bom, é interessante esse tema. Espero que vocês tenham compreendido, não é muito complexo. E vocês são espertos. Tenho certeza que já pegaram a ideia.